Está no ar o podcast! Olá pessoal, eu sou a Gabriela, aluna do ensino médio da rede pública. Sejam muito bem-vindos ao podcast Vida Longa. Hoje irei entrevistar minha colega Edna. Obrigada por ter aceitado o convite. Edna, por favor, se apresente. Eu que agradeço, Gabi. Bom, como a Gabi falou, eu me chamo Edna e também sou aluna do ensino médio da rede pública. Então, roda a vinheta! No episódio de hoje, iremos falar sobre o exercício do direito à saúde para todos, por meio do SUS, Sistema Único de Saúde Pública no Brasil. Agora, a Maria Lívia vai falar qual é o conceito de saúde pública. Olá, eu sou Maria Lívia e aluna da escola pública. Então, gente, atualmente é considerada saúde pública todo o conjunto de medidas executadas pelo Estado para garantir o bem-estar físico, mental e social da população. A saúde é direito de todos e dever do Estado, segundo o artigo 196 da Constituição Federal. E aí, Edna, será mesmo que o direito à saúde para todos está sendo exercido em nosso país? Olha, Gabi, no meu ponto de vista, sim. Esse direito está sendo cumprido através do SUS mesmo, nosso Sistema Único de Saúde Pública, que foi adquirido com a Constituição de 1988. E ele cumpre seu dever graças aos seus serviços prestados, né? Serviços de baixa, média e alta complexidade, consultas médicas, medicamentos gratuitos que ele fornece, visita e atendimento domiciliar, atendimentos de urgência e emergência, sem contar também a variedade de vacinas que ele fornece. Os tratamentos que eu não posso deixar de falar, um deles é contra o HIV, que tem assim um custo bem alto, porém é fornecido de maneira gratuita para a população brasileira. Isso faz com que nós estejamos assim um certo privilégio em relação a outros países que possuem sistema de saúde pública, porém não com tantos benefícios, e outros que nem sequer possuem um sistema de saúde gratuito, mas ainda assim o SUS tem suas falhas. Quais seriam essas falhas? São vários problemas, como falta de verbas, falhas na gestão de insumos, problemas com a má distribuição de médicos, longas filas de espera, falta de leitos também é um problema, má administração. Tudo isso acaba diminuindo a qualidade do serviço prestado e faz com que o sistema não tenha assim tanta eficiência quanto poderia ter. Então, Edna, o que poderia ser feito para acabar ou pelo menos amenizar estes problemas? Algumas formas de melhoria seriam investir mais verba, ter uma boa gestão de insumos hospitalares, leitos e do fluxo de pacientes, uma boa administração, distribuição de médicos. Tudo isso eu acredito que melhoraria a qualidade da saúde pública em nosso país. E a minha opinião é essa: o SUS é bom sim, não é à toa que serve de referência para vários países, mas ele pode e deve melhorar. É isso aí! Muito obrigada, Edna, pela sua participação. Agradeço também a você, ouvinte, que esteve aqui conosco até o final deste episódio. Até mais! Tchau! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Está começando o nosso primeiro Podguerra, apresentado por mim, Cleiton. E por mim, Brenda. Hoje iremos falar sobre a Segunda Guerra Mundial e o nazismo. Sabia que a Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito da história da humanidade? Eu não sabia. E vocês, ouvintes? Então, essa disputa militar em escala mundial ocorreu entre 1939 e 1945. Envolveu 72 nações, deixou 45 milhões de mortos, entre eles mais de 6 milhões de judeus executados, além de 35 milhões de feridos e 3 milhões de... Estima-se que a Segunda Guerra Mundial tenha tido um custo de mais de $1 trilhão.
Isso mesmo, mais de 1 trilhão. Você sabe quais os motivos que levaram ao começo da Segunda Guerra Mundial? Foram várias causas, mas vamos destacar aqui as quatro principais para você se situar: o Tratado de Versalhes, a Grande Depressão, o nazismo e Adolf Hitler. O que foi o Tratado de Versalhes e qual o seu objetivo? O Tratado de Versalhes teve como característica o revanchismo francês, a redefinição de fronteiras, o estabelecimento de indenizações e a criação da Liga das Nações. Apenas 20 anos após a assinatura do Tratado de Versalhes, começou a Segunda Guerra Mundial. As nações que saíram vitoriosas da guerra visaram reorganizar as colônias e dividi-las entre os vencedores. Países como a Alemanha perderam o direito às colônias antes conquistadas e precisaram entregá-las a outros países, como é o caso da França. Foi a Grande Depressão. A crise de 1929, também conhecida como a Grande Depressão, foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional no final da década de 1920. Marcou a decadência do liberalismo econômico. Naquele momento teve como causas a superprodução e a especulação financeira. E quem foi Adolf Hitler? É historicamente conhecido como um dos nomes mais marcantes do século XX, da história humana. Ele marcou a história de forma negativa, pois foi o líder de um dos piores regimes Adolf Hitler é historicamente conhecido como um dos nomes mais marcantes do século XX e da história humana. Ele marcou a história de forma negativa, pois foi um líder dos piores regimes totalitários existentes e foi um dos que fundamentaram um dos maiores genocídios da história da humanidade, o Holocausto. O último, que já está acabando nosso tempo, o que é o nazismo? Vou tentar ser breve. O nazismo é corrente ideológica da extrema-direita que embasou o governo do Partido Nazista na Alemanha, sob comando de Adolf Hitler. Entre 1933 e 1945, ele é considerado uma das principais expressões do fascismo na Europa, um dos movimentos políticos mais nefastos da história, por seu desprezo pela democracia e pela vida humana. A política se caracterizou por uma ideologia da figura de Hitler, que exercia um governo autoritário no seu país. Também foi marcada por ideias ultranacionalistas que pretendiam recuperar uma suposta identidade alemã tradicional e pura. Essas ideias, somadas a pensamentos antissemita, anticomunista e eugenitas, formaram a base do discurso populista que Hitler usou para conquistar o apoio das massas. Essas ideias também foram usadas para oprimir brutalmente todas as pessoas que não se encaixavam na concepção do povo ideal, idealizado pelo Partido Nazista, aos quais judeus, negros, comunistas e homossexuais e quais dissidentes políticos contrários às ideologias pregadas eram levados aos campos de concentração e eram submetidos a condições de vida subhumanas, forçados a trabalhar até a exaustão. Também eram usados contra suas vontades para experimentos médicos, em alguns casos assassinados em massa. Estima-se que mais de 10 milhões de pessoas tenham sido assassinadas pelo nazismo em campos de concentração. Muitos direitos foram retirados, inclusive direitos privados, direitos internacionais e direitos da paz. Esse foi o Pod Guerra de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e refletido sobre os direitos humanos de uma forma... Pod Guerra de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e refletido sobre os direitos humanos. E de uma forma refletir e assistir a esses filmes. Foi o Pod Guerra de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e refletido sobre os direitos humanos.
E uma forma de refletir é assistir a esses filmes que foram retratados a esta época. Noite e Neblina, Arquitetura da Destruição, Menino do Pijama Listrado e A Queda, As Últimas Horas de Hitler. Aos participantes do meu grupo que colaboraram para o Podguerra acontecer. Boa noite! E aí, pessoal, tudo bem? A gente tá gravando aqui um podcast, o nome do nosso podcast é DHCast. A gente tá fazendo esse podcast por causa de um projeto aqui do nosso episódio. O meu nome é Laura. E meu nome é Luiz Kaique. Best Friends Forever. Never, never. É sobre isso. E nesse podcast a gente vai falar sobre os direitos humanos. Isso mesmo. E é isso aí. Então tá bom, vai, eu começo? Pode começar. Então beleza, você sabe sobre os direitos humanos, conta pra mim. Os direitos humanos são aqueles direitos que todos os seres humanos têm. Não precisa rir não, que é assim mesmo. É sobre isso. Os direitos humanos são de seres humanos como a gente, como todos nós somos. Isso mesmo, que ninguém vai dar direitos pros animais, né? Exatamente. Apesar que o ser humano é um animal. Pode continuar. Continua, Laura, eu perdi o foco. Os direitos humanos são de todos os seres humanos, independente da sua cor, sexo, nacionalidade, etnia, idioma e religião. Certo, Laura. Mas você pode me dizer o que significa a sigla DUDH? Fala sobre uma universidade, não é? Universalidade, independência e... Nossa, eu não sei a palavra. Não, essa palavra. Universalidade, independência e indivisibilidade, igualdade e não discriminação. São cruciais para a realização da justiça. Essas são o significado dessa sigla, entendeu, A galera? gente perdeu um pouco o foco, mas é sobre isso. É normal, descontração. Uhul. Quais são os três principais Quais são os principais constitucionais que formam? Isso. A cidadania, a dignidade Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. e o popularismo político. Qual é a sua opinião, Luiz, sobre os direitos? É aquilo que a gente já falou no começo. Os direitos humanos são direitos que são dados para as pessoas humanas, claro, que são feitos para a sociedade, para deixar a sociedade melhor, entendeu? Para ajudar a gente, na nossa convivência. E é isso que vai ajudar a gente, entendeu? Luiz, agora me fala, qual é a importância dos direitos humanos na sua vida? Então, Se não fosse os direitos humanos, será que você teria o respeito, a dignidade? com certeza. Se não fosse os direitos humanos, com certeza não, né? E ainda mais, por exemplo, nós que vivem em periferia, esses negócios, aí os direitos humanos acabam, querendo ou não, um pouco ajudando a gente. Tudo bem que não é muito, mas ajuda. Os direitos humanos, mais ou menos os principais, nascemos livres e iguais, é isso? Isso mesmo. Livres, iguais, e tipo assim, somos iguais totalmente, independente de tudo. Então você não pode discriminar ninguém. Você tem que ser... a gente é livre. Os direitos humanos, a vida é nenhuma escravatura, nenhuma tortura, entendeu? Você tem o direito de ir e vir, certo? Isso. Mas então, os principais direitos humanos em si, sobre a vida, é a não escravatura, nenhuma tortura, e você tem direito em qualquer lugar que você vá. Somos todos iguais perante a lei, graças aos direitos humanos, né? Porque se não fosse isso, A gente não tinha nada, né? a gente tava lascado, né? certeza. Essa é a palavra. Isso mesmo. Certo, pra gente não encerrar, porque pra não ficar muito curto, Laura, me diz pra mim, assim, o que é importante nos direitos humanos, assim, que já foi útil pra você. A liberdade de ir e vir. Porque ninguém pode me dizer aonde eu posso ir e aonde eu não devo ir. Correto. E que todos somos iguais perante a lei, independente da nossa raça. Porque mesmo vivendo no século XXI, a gente vê muita discriminação e preconceito. Isso, e o legal dos direitos humanos é que ele não abrange só pra esse lance de ir e vir, mas também
ele abre também pro lado dos direitos trabalhistas, né? Ele interliga tudo, porque no trabalho, onde você trabalha, você tem os seus direitos também. E até o direito sobre a vida. Com certeza. Bora explicar por que a gente tá fazendo esse podcast, né? Sim, a gente tá fazendo esse podcast mais ou menos pra você estar ligado dos direitos que vocês têm, sabe? Porque agora a gente é menor de idade ainda, a maioria, a gente tem os cuidados dos nossos pais, a maioria também, dos professores, mas é no nosso último ano, né? Então a gente vai entrar, basicamente a gente tá entrando agora na vida do adulto, responsabilidade e esses negócios. E assim, a gente tá na escola, a gente tem os nossos direitos também, mas querendo ou não, ainda a gente tem o cuidado dos diretores, dos professores em si, entendeu? E a gente tem que estar a par, por isso mesmo que a gente quis pegar esse tema do podcast, porque a gente tem que estar a par dos nossos direitos, porque querendo ou não, quando a gente terminar a escola, muitos querem fazer faculdade, tudo bem que tem outros que não, mas... Mas façam faculdade, gente, faça Enem, vamos pegar o lugar que é nosso, entendeu? Isso mesmo. Porque é isso aí. Mas então, continuando o que eu tava falando, a gente tem que saber, entendeu? Os nossos direitos, porque se a gente não sabe, cara, a gente só fica pra trás. Ainda mais que nós é de periferia, essas coisas tudo, a gente vai ficar pra trás, a gente tem que saber. Porque não é só o pessoal que tem dinheiro, que é rico, pá, que eles têm o lugar. A gente tem o nosso lugar. E a gente tem que lutar por isso, entendeu? E não tem como a gente lutar sem ter as nossas armas, sem saber o que é os nossos direitos em si. Eles estão pegando um lugar que é nosso por direito. Com certeza, é. Porque eles não sabem o que é, tipo assim, o seu pai levantar às 5 da manhã pra pegar um ônibus lotado e chegar às 10 da noite em casa, sabe? Eles têm um paizinho deles, que é playboyzinho, né? Que é uma coisa que nem abrange pra gente. Tenho certeza que tem uma galera muito aqui no Pisote que mora lá no morro, mas que nem... Tem lugar que o pessoal invade, tá sobre o direito dele. Se é um terreno abandonado, alguma coisa, e o cara invadiu, ou... Invadir não, que invadir é uma palavra muito forte, mas... Ele entrou, ele pegou o terreno pra fazer uma casa lá pra ele, fazer um barraquinho. Aquele lugar fica no direito dele, entendeu? Pra qualquer coisa que a gente faça, qualquer coisa que a gente pense, planeje, a gente tem os nossos direitos incluídos. E por isso mesmo que a gente tem que saber direitinho. Porque a gente tem que estar certo perante a lei, pá. Porque perante a lei, todos nós somos iguais. E se a gente não saber os nossos direitos, a gente tá meio que desarmado. Porque a gente não tem o governo ao nosso favor, assim. Porque quem tem é os que tem poder, que tem dinheiro. E a gente não tem isso. Com certeza. Então, agora vamos estar encerrando esse podcast. E nóis. vamos falar da galerinha que tá participando. Esperamos que você tenha gostado. Isso mesmo. Agora vamos apresentando ela, a Jaqueline. Blogueira. Oi, gente, eu sou a Jaqueline. E é isso. Agora, o mais mongão. Só que não é O o Mandrakezinho. o Noinha, o Henrico. É nóis, Henrico. Agora o Nicolas. Aqui o Nicolas. Isso aí. Fala. Que é Isabela. Então, beleza, gente. Muito obrigado por escutar o nosso podcast. E é isso aí, E é galerinha. nóis. Boa noite e valeu. Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem e que gostem do nosso podcast, que foi feito com muito carinho e dedicação. Obrigada. Hoje iremos falar de direitos humanos. Quando entramos nesse assunto, muitas pessoas têm uma opinião sobre, mas infelizmente não são todos que acabam tendo acesso a eles. Mas antes disso, queremos explicar a vocês o que seriam basicamente os direitos humanos. Os direitos humanos são a categoria mais básica de direitos de qualquer ser humano. Em qualquer parte do mundo pode requerer defesa própria ou outras. Não há distinção de classe social, cor, gênero, nacionalidade, religião, orientação sexual ou de qualquer outro tipo que anule os direitos fundamentais de uma pessoa. Bom, isso é o que diz no site do Mundo da Educação, mas todos nós sabemos que não é bem assim que as coisas ocorrem. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que também é conhecida como CIDH, retornou ao Brasil pela segunda vez em novembro de 2018, com a intenção de realizar um diagnóstico sobre os nossos direitos,
Dada a complexidade dessa tarefa por conta da grande extensão territorial brasileira, assim como das grandes particularidades de cada região e de seus estados, a comissão optou por enfocar determinados temas e grupos afetados em processos históricos de discriminação e de desigualdade estrutural. Com isso, quando eles foram fazer o relatório, a CIDH analisou a situação das pessoas afrodescendentes, mulheres, povos indígenas, camponeses, trabalhadores rurais, pessoas sem terra ou sem teto, assim como aquelas que moram em favelas e áreas periféricas. Nessa análise, eles perceberam que muitas dessas pessoas, por conta de discriminação baseada na origem étnico-racial, acabam em um ciclo de pobreza que as impele e as situações habitacionais extremamente precárias e, por consequência, as expõe à violência perpetrada e por grupos e organizações criminosas, a exemplo de milícias e do tráfico de drogas, bem como aqueles que atuam no tráfico de pessoas interno e internacional ou na exploração de condições de trabalho análogo e escravidão. Mas nós também temos que reparar que esses direitos são violados em outros lugares, como por exemplo os sistemas prisionais. Infelizmente, a discriminação e a desigualdade estruturais nesses locais, também como nos sistemas socioeducativos e nas comunidades terapêuticas. A CIDH relatou que esses espaços acabam se tornando cenários institucionais para a marginalização de pessoas afrodescendentes e das que vivem em situações de extrema pobreza. Em especial, a CIDH destaca a situação das pessoas privadas de liberdade que muitas das vezes encarceradas em espaços superlotados e com deficiências estruturais extremas, sofrem maus tratos e são frequentemente submetidas a atos de tortura. Assim encontram-se as crianças e adolescentes em conflito com a lei, que são alojadas em centros socioeducativos que se assemelham a complexos de privação de liberdade e se distanciam do papel fundamental de reinserção social. Bom, até agora nós já conseguimos reparar que as coisas não funcionam como realmente deveriam ser, mas ainda não acabou. Infelizmente, temos outra parte desse mesmo assunto, que um determinado grupo de pessoas são afetados e acabam perdendo suas liberdades de expressão. Quanto à liberdade de expressão, a CIDH constata um aumento das ameaças contra a vida e a integridade física contra as pessoas LGBTQIA+, após as eleições de 2018. E realmente todos nós percebemos que houve um grande incremento dos crimes de ódio baseado na orientação sexual, identidade ou expressão de gênero das pessoas, bem como de discursos de ódio e estigmatizantes emitidos por autoridades do Estado no mesmo período. Sobre isso, a comissão destaca que, embora o país tenha avançado no combate à discriminação, incluindo a sanção em casos de discriminação contra pessoas LGBTI, mudanças administrativas indicam a fragilização das políticas públicas voltadas à atenção a essas pessoas. Isso que foi dito nesse texto, infelizmente, não é nem a metade dos nossos direitos, que são violados, mas o suficiente para abrir a mente de muitas pessoas para que elas realmente parem e comecem a pensar sobre as condições do nosso país e até quando vamos tolerar isso. E com isso, todos nós colocamos a mesma coisa na cabeça, que é: temos que impor e exigir aquilo que é nosso por direito. Olá a todos, bem-vindo ao nosso Podgrills. Meu nome é Tainá, sou da Escola Nelson Pisotti, somos do 3º ano do ensino médio, né? E hoje viemos falar sobre a segunda onda do feminismo, que é a sexualidade. E para falar desse assunto, eu trouxe minha amiga Marielle para estar presente, né? Oi, gente, tudo bem? Bom, gente, mas antes de falarmos da segunda onda, é importante pontuar o que é o feminismo e seus principais movimentos sociais, que são chamados como 4 ondas. Quando você pensa em onda, o que vem na cabeça de vocês?
praia, lazer, pagode, sunga, biquíni. Não é nesse sentido que eu tô trazendo a onda, tá, gente? Não vai levando para outro sentido, não. O sentido da onda é a força de provocar uma mudança, de gerar energia limpa, como, por exemplo, causar um impacto na vida das mulheres, promovendo lutas pela desigualdade social, de direitos para as mulheres. E uma busca para combater o modelo social baseado no patriarcado e os abusos e violência contra as mulheres. Pois então, em suma, é isso o significado de feminismo. Não é ser assim mais e nem menos que o homem, e sim ter menos oportunidades e menos direitos e as mesmas condições. E agora vou passar para a Marielle estar falando o que são as 4 ondas do feminismo, né? Porque a gente só falou de uma, né? Que nesse caso é a segunda onda, que é a sexualidade. Fora isso, tem as outras, né? Então eu vou falar para a Marielle estar falando e pontuando o que são cada uma delas e falando o que significa um pouco para vocês entenderem. Para a gente dar continuidade no nosso assunto principal aqui. Bom, gente, como a Tainá falou, agora eu vou pautar aqui para vocês direitinho quais são as 4 ondas, tá bom? A primeira onda é cidadania. Cidadania é o conjunto dos direitos e deveres civis e políticos de um indivíduo na sociedade. A segunda onda é sobre a sexualidade, que eu não vou falar aqui agora porque é o tema mais pra frente, né? É o tema principal. A terceira onda é a interseccionalidade. O termo interseccionalidade é usado para fazer referência a formas como diferentes pautas sociais e suas conexões relacionadas a gênero, raça, classe, sexualidade, entre outros, tá, gente? Tá, galera, agora a gente vai para a quarta onda, que é a última. A quarta onda é ativismo digital. Ativismo digital é o ativismo que contempla ações online realizadas para difundir ideias e causas, para obter suporte, organizar atos presenciais, como as manifestações. Bom, a Marielle esteve aqui pontuando, né, quais são as 4 ondas do feminismo, mas agora vamos falar da segunda onda, a sexualidade, né? Iniciado pela volta da década de 1960, a segunda onda do feminismo é marcada pela luta por direitos reprodutivos e discussões acerca da sexualidade. O pensamento em torno do que significa ser mulher estava mudado, desde o anticoncepcional até a questão da sexualidade feminina. Bom, o sexo não é entendido apenas como ferramenta de procriação, mas como sim a fonte de prazer, né? Para ambas das partes. Agora vamos fazer uma pergunta para vocês, né? Em que a sexualidade é importante para a mulher? Eu não vou esperar vocês responder, né? Até porque eu respondo para vocês e dou uma luz para vocês, né? Bom, a sociedade, de um modo geral, possui uma visão negativa da sexualidade. Por exemplo, o meio social constitui-se em um ambiente repressor, fazendo valer as normas e regras comuns para todos os integrantes. Dessa forma, todas as expressões e comportamentos, principalmente o sexo, são regidos por uma cultura de expressão, onde prevalece o silêncio ou a reprodução de mitos e tabus. A sexualidade é um tema fundamental para discutir de modo educativo e instrucional também. Está ao serviço de controle da natalidade ou prevenção de doença sexualmente transmissível, né? Como é bom sempre o jovem aprender isso dentro da família, né? No meu ponto de vista, eu vejo isso, que é sempre eles aprender dentro da família, porque se vem pra rua, aprende de um jeito diferente, não é de um jeito que os pais podem estar explicando melhor dentro de casa. Poucos jovens de hoje em dia acabam entrando em doença sexualmente transmissível porque não tem conhecimento e não sabe o que fazer para não pegar aquilo, né? Então, é isso que a gente tem que falar, e vamos falar um pouco sobre o papel social agora, né? Sobre o papel social da mulher e do homem. Tá, galera, agora a gente vai falar sobre papéis sociais. A mulher, além de dona de casa, mãe e esposa, tem sua profissão e ocupa lugar no mercado de trabalho também. Sendo assim, atualmente a mulher exerce todas as funções que antes eram totalmente proibidas pelos homens. Porque, tipo assim, há muitos e muitos anos, homens e mulheres tinham papéis bem definidos e que eram encarados quase que como destinos inevitáveis.
Era o homem que decidia com quem ele iria se casar, onde a família ia morar e tantas outras decisões estabelecidas ao homem. Gente, até quantos filhos teria, o homem que escolhia, o homem que sabia. E a mulher só tinha que aceitar, sendo que é o corpo dela, sabe? Até, gente, se iria usar o preservativo ou não, o homem que decidia. E hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, os dois decidem, sabe? Coisas que antigamente o homem que decidia, hoje a mulher já tem um lugar para ela poder falar sobre isso. Até porque é o corpo dela. E como a Mari falou, né? Sobre os preservativos, vamos entrar nessa parte, né? Hoje em dia é comum vermos na televisão, na internet, o respeito da importância da camisinha, gente. Porque é importante e muitas coisas não aconteceria se todo mundo fizesse isso, usasse camisinha e se protegesse, né? Principalmente, devemos esclarecer que existe camisinha masculina e feminina. Ambas se relacionam como proteção contra as doenças sexualmente transmissíveis e gravidez não planejada, né, gente? No entanto, né, gente, como eu disse, as masculinas são mais utilizadas, uma vez que elas podem ser mais eficazes e colocadas facilmente e apresentam um custo menor, né, gente, que a feminina, né? E agora vamos falar sobre os preservativos, que é a camisinha, e também vamos falar sobre as doenças, né, e como podem procurar achar as camisinhas, quem não tem condições de comprar, facilmente é achada, gente. Não se preocupem. Vamos falar mais pra frente, hein? O preservativo ou camisinha, como é mais ouvido falar por aí, é o método mais conhecido, acessível e eficaz para se prevenir de infectação pelo HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, IST, como sífilis, a gonorreia e também alguns tipos de hepatite, gente. Além disso, isso evita uma gravidez não planejada, né, gente? Que muita gente não quer. As camisinhas femininas, masculinas, podem ser adquiridas gratuitamente no SUS, gente. Tipo, no postinho, essas coisas, sabe? Pode ser retirada de graça. Se você não quiser ir, se você quiser saber como isso funciona, é só você discar o 136, tá, gente? Que é o Disque Saúde. Portanto, gente, é assim que encerramos o nosso Pod Girls, falando dos principais assuntos da sexualidade. Eu espero que vocês tenham gostado e um beijo no coração de vocês. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado e adquirido muito conhecimento. Repassem isso pra frente. Espero que vocês tenham um bom entendimento do que falamos, né? Sobre tudo, sobre preservativo, as 4 ondas e o feminismo. Espero que tenha entrado na cabecinha de vocês, gente. Vamos lá e hashtag use camisinha, hein? Ó, gente, não esqueça. E é assim que encerramos os nossos podgrills. Obrigado pela atenção de todos vocês. E é isso. Até. Olá, sou o Vinícius, tenho 17 anos, sou pardo, tenho 1,75 de altura. Estou apresentando um programa Não Bullying. A gente vai falar um pouco sobre um problema que as pessoas sofrem nos estádios, shoppings, comércio, o que é o bullying. Um tema que eu e meus amigos discutimos e que acontece no dia a dia das pessoas, principalmente das pessoas negras. Espero que vocês reflitam sobre esse tema. É um filme de 2010 do australiano Carter, que conta uma história de um garoto que tem dificuldade em fazer amizades, sofre pressão psicológica, violência física, até que ele não aguenta e se mata. Recomendo que vocês assistam e passem a prestar mais atenção ao próximo. Dessa forma, podemos proporcionar uma sociedade com mais empatia e menos violência. O nosso poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, com muita sensibilidade, escreveu vários poemas sobre as dores humanas. Um deles é Não Se Mate, que se relaciona com o filme e com as consequências que muitas vezes acontecem com as pessoas
com pessoas que sofrem bullying. E eu vou ler um pouco agora para vocês. Não se mate, de Carlos Drummond de Andrade. Carlos, sossegue o amor. É isso que você está vendo. Hoje beija, amanhã não beija. Depois de amanhã é domingo e segunda-feira, ninguém sabe o que será. Inútil você resistir ou mesmo suicidar-se. Não se mate, ó, não se mate. Reserve-se tudo para as portas que ninguém sabe quando virão e se é que virão. O amor, Carlos, você é telure. A noite passou e os recalques se sublimando. Lá dentro, um barulho inefável. Rezas, vitrolas, santos que se perseguiram. Anúncios do melhor sabão. Barulho que ninguém sabe de que pra quê. Entretanto, você caminha melancólico e vertical. Você é a palmeira, você é o grito que ninguém ouviu no teatro e as luzes todas se apagam. O amor no escuro, não, no claro, é sempre triste. Meu filho, Carlos. Mas não diga nada a ninguém. Ninguém sabe, ninguém saberá e não se mate. Gostaram do poema? Então, temos que ter mais empatia, respeito e amor ao próximo. Hoje em dia, a gente não presta muita atenção nas pessoas, só fica no celular e muitas vezes não ligamos para quem está ao nosso lado. Então, gente, vamos dar mais atenção e valor ao próximo. Um pouquinho de atenção pode representar muito para quem precisa. E é isso, gente. Encerramos o nosso podcast No Bullying. Obrigado a todos e até uma próxima vez. Boa noite! Sejam todos bem-vindos ao podcast Pode Tudo. Meu nome é Esther e hoje vamos ter um bate-papo com o Gustavo. Gustavo é um aluno da Escola Nelson Pisotti Mendes, que fica na cidade de Santo André, São Paulo. Tem 17 anos, é estudante e juntos vamos falar um pouco sobre o cancelamento nos dias atuais. O cancelamento tem sido algo muito presente a cada dia. Antes víamos o cancelamento com frequência em redes sociais, em reality shows e outros. Porém, vivemos o cancelamento no nosso dia a dia e em nosso meio, ao falarmos algo que pensamos ou quando expomos uma opinião, e outras pessoas não concordam. Acabamos perdendo o tato, perdendo o respeito quando se trata da opinião contrária à nossa. E não digo só de opinião, mas também de atitudes. Acabamos entrando em um meio onde tudo é julgado. Nada mais tem uma certa compreensão. Um erro que é cometido são milhares de julgamentos e cancelamentos. Qualquer erro não vira um foco de aprendizado, mas sim de retaliação um com o outro. A internet se põe muito como juiz. E quando digo internet, gente, me refiro às pessoas que se escondem atrás dela e se colocam no papel de juiz, acabando com o respeito, com a saúde mental e o emocional das pessoas que são o alvo. Mas e você, Gustavo? Já foi cancelado alguma vez? Boa noite, Esther. Boa noite, ouvinte. Eu nunca fui cancelado, né? Mas já presenciei, infelizmente, alguns atos de cancelamento na internet. E em vários locais, né? Em reality shows, podcasts e outros lugares aí que você imaginar tem cancelamento. E acabou, né, virando como se fosse uma modinha, né? Qualquer coisa o pessoal cancela. E esses dias eu tava na internet e eu vi que uma pessoa foi cancelada por um bagulho que ela falou, tipo, uma coisa que ela postou. Tipo, 3, 4 anos atrás o pessoal pegou da internet e, tipo, cancelou a pessoa, sendo que as pessoas mudam, né? As pessoas têm outro tipo de pensamento. Mesmo a pessoa se desculpando e tal, as pessoas puxaram uma coisa antiga que a pessoa fez e, tipo, tentou cancelar. Eles, infelizmente, estão tentando cancelar algumas pessoas injustamente, né? Claro que a gente sabe que tem pessoas que fazem coisas erradas, falam muita besteira e tal, mas, tipo assim, ninguém é juiz, né? O pessoal tem que ser julgado por uma pessoa que
entende disso, não ser cancelado de qualquer jeito. E a gente é cancelado não só nas redes sociais, né, como também na vida real. A pessoa te cancela te ignorando, te deixando de lado, te desprezando e tal. Isso é uma forma de cancelamento, na minha opinião. A gente vê muito, né, também em reality shows, porque as pessoas estão sendo gravadas ali 24 horas e as pessoas acabam, às vezes, mostrando um pouco do que elas são, né? E acaba falando as coisas que são, como eu posso falar, são contra, né? Contra o nosso pensamento hoje em dia. Acabam sendo, às vezes, racistas, homofóbicos e tal. E, tipo, a internet cancela. A internet acaba cancelando por causa de um ato desse, né? Um ato que a gente hoje em dia menospreza. A gente luta contra, tem muitas pessoas que sofrem e tal. Mas, assim como tem esses atos, tem as pessoas que são canceladas por besteira, né? As pessoas querem cancelar só porque não gostou da pessoa, não foi com o jeito, não foi com a cara da pessoa, já quer cancelar ela só por ódio, né? Ódio gratuito. Sim, para elas serem exatamente quem são. Eu acho, gente, que assim, o cancelamento, ele infelizmente acontece, né? Tanto nas redes sociais quanto na nossa vida. E eu acho que claro que a gente vive numa sociedade machista, racista, homofóbica, preconceituosa, isso é fato. Porém, eu acho que os nossos erros, as nossas falhas, muitas vezes são que a gente acaba cometendo, seja pessoas que estão no reality show, sendo expostas, tendo a vida exposta, tendo a personalidade, enfim, suas manias, seus costumes expostos. Eu acho que mesmo tanto essas pessoas quanto a gente, os nossos erros, eles não têm que ser um motivo de cancelamento, de retaliação. Eu acho que tem que ser um foco de aprendizado, né? Se você errou, seja numa fala, seja em uma atitude, a gente tem que ter a humildade de reconhecer e querer melhorar. E eu acho que é como o Gustavo falou, ninguém está no lugar de juiz, então a gente não pode se pôr nesse papel. A gente não pode julgar as pessoas simplesmente por elas terem errado, né? Ou cancelarem. Acho que a gente tem uma pequena obrigação na sociedade de ensinar, né? Se a gente sabe que aquilo é errado, ou se a gente vê uma opinião que é diferente da nossa, a gente não tem que transformar isso em um problema, mas sim um foco de discutir opiniões e de tentar se pôr no lugar do outro. Eu acho que isso é muito importante, né? Em lugares de juízes. Gustavo, muito obrigada. Obrigada ao público, gente. Só tenho a agradecer. E você, por favor, venha mais vezes pra gente conversar sobre muitos outros assuntos, viu? Muito obrigado a todos que escutaram nosso podcast até aqui. Oi, gente. Eu sou Camila Martins, tenho 17 anos, moro em Santo André, São Paulo. E hoje eu vou contar uma polêmica do mundo da moda pra vocês. Mas antes disso, eu vou ter que contar pra vocês do significado do meu podcast, porque tá muito bom. Enfim, minha mãe fez uma cirurgia e eu tive que faltar 2 dias da escola pra poder cuidar dela e fazer algumas coisas em casa. E antes disso, eu tava num grupo pra fazer um projeto de podcast na escola, porém acabaram me tirando desse grupo por conta dos 2 dias que eu faltei. Então eu tava sozinha e sem grupo. Mas não deixei abalar, gente. Já sou acostumada com muitos imprevistos da minha vida. Então foi só mais um. E daí eu precisava de um nome pra fazer esse podcast. E eu lembrei de um nick que eu usei um jogo que eu gosto muito. E aí eu vi uma ótima oportunidade de usar como o nome do meu podcast e me lascar sozinha. E só vai ser mais uma história pra uma coisa que era pra ter dado errado na minha vida, mas acabou dando muito certo. Porque você ficar sozinha às vezes não é tão ruim quanto você pensa. É só mais uma descoberta e mais uma experiência pra você poder contar. E assim, sejam bem-vindos ao Me Lasquei. O que vocês fariam se fosse uma princesa já comprometida e simplesmente descobrissem que você foi traída e quisessem expor isso em rede nacional? Gente, é babado. A princesa Diana ofuscou o caso do marido dela com outra mulher usando apenas um vestido. Isso mesmo, gente, apenas um vestido que foi nomeado de vestido da vingança. Nenhum outro nome merecido, né? Simplesmente maravilhosa.
E essa é a polêmica de um modelo Tomara que Caia de seda preta, que ficou conhecido na história como vestido da vingança. A princesa Diana é uma das pessoas mais importantes na história. Ela entrou para a família real britânica casando-se com o príncipe Charles e durante todo o seu matrimônio ela foi traída por ele com Camilla Parker Bowles. Em 29 de junho de 1994, o príncipe Charles anunciou que ia em um programa de televisão revelar tudo o que aconteceu entre ele e Camilla durante seu matrimônio com Lady Di. E então a princesa Diana não gostou nada disso e ela não queria mais ter que aguentar todo mundo comentando sobre ela e enfim. Ela arranjou um jeito de abafar essa história, porque ela sabia o poder e a influência que ela tinha sobre os tabloides. E aí o que ela fez? Ela aceitou um convite para ir num baile da Vanity Fair e fez questão de deixarem todos saber que ela estaria no baile. O baile aconteceria no mesmo dia da transmissão do Príncipe Charles e, para que ninguém tocasse no assunto, ela quebrou mais uma vez os protocolos da família real. Então ela pegou o vestido da figurinista Cristina Stambolian, vestido tal que estava guardado no guarda-roupa dela há 2 anos, e ela não usava porque ela sabia a polêmica que aquele vestido podia causar. E nesse dia mais icônica possível, ela simplesmente usou o vestido preto pra se vingar, né, gente? Rodeada de paparazzis na mínima distância permitida, Lady Di surgiu linda, sorridente e estonteante pro evento da Vanity Fair. E ela foi a mais fotografada da noite. E adivinha, ninguém quis saber da história do príncipe Charles com a Camilla. E todos naquela noite só falaram sobre Diana Spencer e seu vestido matador. E mais, no outro dia ela foi capa de todas as revistas e tabloides, principalmente os de fofoca, deixando os cantinhos para a matéria que se referia ao Charles e à amante dele. E dessa maneira todo mundo enxergou o príncipe Charles e a amante meio tristes e Diana poderosa. Ela tinha o poder naquela noite e ela não deixou barato. E assim o vestido ficou conhecido como vestido da vingança. E se vocês forem se vingar, não planejem nada menos icônico do que isso, porque quando você mexe com uma pessoa que tá quieta no seu canto, mas ela tem ideias na sua cabeça, é melhor você não fazer nada com ela. E esse foi o Me Lasquei, gente. Espero muito que vocês tenham gostado e até uma próxima vez. Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Frederico, uma pessoa branca, de olhos verdes, cabelo cacheado, 1,71 de altura e com tatuagens. Estou apresentando o programa sobre educação após pandemia no Pisote. Conhecem? Eu gostaria de fazer uma perguntinha para vocês. A pergunta é o seguinte: vocês conhecem o bairro onde mora? Tem certeza? Eu parei para dar uma olhada no meu e queria mostrar para vocês. Talvez vocês gostem e sintam vontade de explorar mais sobre a educação do seu bairro também. Então, bora lá? Falaremos da escola principal, que atende 1.600 alunos na região. Ela se chama EE, Escola Estadual Nelson Pisote Mendes. É localizada na Rua José de Alencar, número 75, no bairro Maracanã, na cidade de Santo André, estado de São Paulo. Na escola foi fundada na época de 1970, na época da ditadura militar. As músicas tocavam na rádio. Os sucessos da época eram Tente Outra Vez, de Raul Seixas, Gostava Tanto de Você, de Tim Maia, entre outras músicas. Voltando para o assunto principal, a escola se iniciou com o nome de Núcleo Jardim Maracanã, mas em 81, em homenagem ao advogado e professor de direito que se formou em 1930 na Faculdade de Largo São Francisco e em 1954 concluiu lá o seu doutorado. Bom,
Todas as pessoas que passou pelo episódio tinham uma imagem ruim em sua mente, por conta de ouvirem falar muito mal dessa escola, mas percebendo que quando você passa a frequentar, sua experiência muda e sua visão da escola muda completamente. Existe muito preconceito com a escola. Aqui aprendemos muito com os professores, eles são muito atenciosos e com os alunos apoiando a gente no que precisar. Agora, queria falar um pouco sobre a educação não formal que instituições promovem no contraturno do horário escolar. Aqui temos as instituições beneficentes de Mamali, que foi fundada em 23 de março de 2007 no Morro da Quibão, em Santo André. Antes era uma casinha de madeira, com pouca infraestrutura. Doadores e voluntários que contribuíram para o espaço crescer e ter condições de oferecer um suporte para a região, que é carente de serviços de proteções de crianças e adolescentes. É conhecida como Casa da Irmã Marli, ou Igrejinha. Tem como foco ajudar a melhorar a qualidade de trabalho formal das pessoas. Atende crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade social e econômica, possibilitando assim que eles aproveitem a oportunidade e a possibilidade de tornar suas vidas melhores. As ações envolvem grandes partes da comunidade. Eu mesmo já lutei judô com o patrocínio da Adidas. Mó responsa. Foi uma experiência incrível, embora dolorida. Passei por psicólogo para ter preparo mental e emocional. Um suporte bem completo e verdadeiro. Recomendo. A Casa da Irmã Marli atende diariamente mais de 400 crianças e adolescentes. Entre os ensinamentos que as instituições promovem gratuitamente, destacamos o judô, dança, esportes, música, artes, inclusão digital e além de cursos profissionalizantes. Aqui nós deixamos um pouco dos nossos conhecimentos para vocês. Gostaram? Valorize e cuide e respeite sua história. O bairro onde você mora deve ter o seu valor. Qual o valor do seu bairro? Bora lá pesquisar? E aí, gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma gravação do AngryCast. Hoje o assunto é um pouco sério. Vamos falar sobre a fome. O que você pensa sobre isso? Aproveite para pegar a sua pipoca e bora lá discutir isso com a gente. A Nicole vai recitar o poema. Olá, gente, boa noite. Eu vou recitar o poema O Bicho de Manuel Bandeira. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida dos detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Falando sobre isso, já pararam para pensar quantas pessoas passam fome no Brasil? Ou quantas pessoas não têm uma casa, muito menos uma cama para dormir ou relaxar? Pois bem, o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, realizada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, publicado em 2021, apontam que mais de 116,8 milhões de brasileiros não tiveram acesso permanente a alimentos. De 43,4 milhões, 20,5% da população não contavam com alimento em quantidade suficiente. E de 9,1 milhão, 9% da população estavam passando fome. Isso mesmo, passando fome. Em agosto de 2020, o chamado auge do auxílio emergencial, esse nome foi escolhido por conta da pandemia. A pobreza extrema havia caído para 4,8%. Dados mais recentes, de novembro de 2021, indicam aumento para níveis superiores à pré-pandemia. 13% dos brasileiros estão em situação de miséria. O que falar sobre a fome no Brasil? São 19 milhões de brasileiros em situação de fome. Segundo dados de 2020, da Rede Brasileira de Pesquisa em Segurança Alimentar e Nutricional, comparado com 2018, 10,3 milhões revela que são 9 milhões de pessoas a mais nessa situação. Como a desigualdade social contribui para a fome no Brasil? O Brasil, por exemplo, é um dos maiores produtores agrícolas no mundo e exporta seus produtos para vários países.
Grande parte dessa produção é transformada em rações para animais. Os brasileiros sofrem com a desigualdade na distribuição de alimentos e fome, de forma cruel. Essa situação se agravou após a pandemia, quando deixou de se comer alimentos importantes, como o grupo de carnes, que se apresentou uma redução de 44% do consumo. Esse percentual é muito mais elevado entre os domicílios em situação de insegurança alimentar, que tiveram uma redução de mais de 85,0% do consumo de alimentos saudáveis. Como o IBGE classifica a fome? O IBGE classifica o problema da fome em 3 níveis nomeados de níveis de insegurança alimentar. Leve, existe a preocupação com a quantidade, bem com a qualidade dos alimentos. Moderada, existe limitação na quantidade de alimentos. Grave, existe a fome decorrente da real falta de alimentos. Agora vamos passar para a reflexão do grupo e o que cada um acha sobre. Vamos começar com o Gabriel. A fome é uma coisa muito ruim que as pessoas do mundo inteiro passam. Os moradores de rua não têm abrigo, passam fome e não têm ajuda da prefeitura. Agora eu vou falar um pouco sobre o que eu acho. O que falar sobre a fome? É algo tão triste que nem tenho palavras para descrever. Enfim, tantas pessoas tendo tanto e outras tendo tão pouco, como quando eu estou passando na rua e vejo aquelas pessoas nessa situação e não poder ajudar, me entristece muito. E ver que a prefeitura tá, nem aí, enfim, é triste, muito triste. Ontem eu tava indo pro trabalho e... E vi um cara comendo do lixo. Meu coração ficou em pedaços. Agora a Tainá Camilo vai falar a parte dela. A fome no mundo se apresenta como algo desesperador no meio de muita gente que se encontra precisando comer algo. Por isso, muitas pessoas comem até lixo por não ter nada para se sustentar. A Tainá vai falar agora o que ela acha. A fome é algo que persegue a humanidade. Muitos desabrigados são vítimas da fome no mundo. Tudo que existe necessita de alguma fonte de alimento e, infelizmente, se não tiver sustento, às vezes acaba nessa situação de fome que se encontra no mundo. Agora a Nicole vai falar a parte dela. Mano, num país tão rico que a gente vive, ninguém deveria estar passando por uma situação dessa. A fome é uma coisa dolorosa que ninguém deveria passar. Num país tão rico e bonito que a gente vive.